mais uma vez. Estamos juntos mais uma vez. Vamos aquietar o coração. Isso, as crianças sentadas também, todas bem comportadinhas, para a gente começar o nosso culto. Que bom que a gente está junto essa noite. Mais um tempo juntos de aprendizado, de ministração da palavra, onde a gente vai refletir sobre a palavra do Senhor, onde a gente vai cantar, a gente vai orar. E eu queria pedir a você baixar sua cabeça. Baixe sua cabeça e vamos iniciar esse tempo orando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Vamos todos orar. Pai, muito obrigado pela tua bondade. Senhor, muito obrigado porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui essa noite, uma noite depois de um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro, Senhor, cumprindo os teus propósitos para a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, eu te agradeço pela tua proteção, pela tua provisão, pelo teu amor, pelo teu sustento, pela tua palavra. Certamente o Senhor falou conosco durante esse dia, e nós queremos te agradecer, Senhor, agradecer pela tua bondade, Senhor, demonstrada nas coisas mais simples, Senhor, a comida da nossa mesa. Os nossos filhos se alimentaram, nossas famílias se alimentaram esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, Pai. Nós viemos aqui essa noite prestar cultos ao Senhor, reconhecer a tua majestade, reconhecer a tua autoridade, reconhecer, Pai, a tua soberania que está sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que detém na palma das mãos o poder e a autoridade, Senhor. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está sobre as tuas mãos, todo o domínio está sobre os teus ombros, tudo, absolutamente tudo, e nós descansamos nisso, Pai. Nós que somos limitados, nós que lidamos com nossa miséria, nós que lidamos com as nossas limitações, nós encontramos abrigo e amparo debaixo das tuas asas, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado, de todo o coração, de todo o coração. Nós reconhecemos o Senhor em tudo. Recebe toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ler agora o último capítulo do livro do profeta Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 14. Um texto profético, um texto que nos enche de esperança, um texto que uma profecia, né? Uma revelação do Senhor em nosso favor, em favor do povo de Deus, que é muito preciosa. Ele diz assim: vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, e o leste de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá.
Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia então não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Haneel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e suas línguas apodrecerá, e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará estas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre os cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se alguém dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele. O Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos: separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Esse é o restabelecimento do reino do Senhor. O reino do Senhor não tem fim, e nós vamos participar desse reino para a honra e glória do seu nome. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse rei, vamos cantar em abundância, vamos cantar alegres, vamos cantar felizes, porque o nosso nome está nesse livro, porque nós podemos experimentar do escudo que é o Senhor, nós podemos experimentar desse livramento, o livramento ao qual os nossos inimigos não experimentam. Nós estamos debaixo dessa graça, nós estamos debaixo desse amor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Eu nunca me cansarei. Vamos cantar, igreja? Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel,
tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém? Amém, queridos. Mas, meus irmãos, esse escudo não aparece assim no acaso. O Senhor é escudo para aqueles que o buscam. O Senhor é escudo para aqueles que clamam pelo seu cuidado, pela sua proteção. O escudo do Senhor não é um pedaço de pau, um pedaço de ferro que a gente pega em qualquer lugar e usa de qualquer lugar. Não é dessa forma. O escudo do Senhor é conquistado por aqueles que buscam, por aqueles que clamam por Ele, por aqueles que se revestem dele, por aqueles que treinam os seus braços, fortalecem os seus braços para receber. E uma das coisas mais importantes para nós recebermos esse escudo é clamarmos ao Senhor, é orarmos ao Senhor, é buscarmos no secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Aí está um grande segredo. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou.
Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Sabe o que vai acontecer? Olha o que Deus está falando. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. No meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Sim, Senhor, nós sabemos que Tu nos ouve, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está ouvindo tudo que sai da nossa boca, Senhor, e o que não sai também. Nós sabemos que Tu ouves o nosso coração. Nós sabemos que Tu ouves o coração que está conectado com o Senhor. E Tu também escutas, Senhor. Tu sabes o que acontece com o coração que não consegue se conectar ao Teu. Tu sabes o que se passa na cabeça dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas o Senhor também tem sondado os corações e as mentes daqueles que não conseguem
se concentrar diante da tua majestade, que não conseguem contemplar a tua majestade, que não conseguem perceber que o Senhor é rei, que não sabem o que significa se portar, como se portar diante do rei. Ó Senhor, ensina-nos, Senhor, a temer o Senhor. Ensina-nos, Senhor, cada vez mais a amar o Senhor. Nós que vivemos numa sociedade, num país que não sabe o que é respeitar autoridades, nós não sabemos o que é uma monarquia, nós não sabemos o que é um rei. Nossos pais não ensinaram o que é se portar diante de um rei. Pai, ensina-nos como súditos, como servos, a nos jogarmos aos teus pés, Pai, a clamarmos pela misericórdia, pela palavra do Senhor. Uma só palavra, disse o centurião, uma só palavra basta, e a tua vontade será feita. Ó Santo Deus, faz-nos, Senhor, nos acostumar com a eternidade, Senhor, com a eternidade com o Senhor. Vivemos essa realidade já desde agora. Dobra, Senhor, os nossos joelhos, dobra, Senhor, os nossos corações, a nossa mente. Quebranta, Senhor, quebra, Senhor, toda a altivez, toda a prepotência, toda a falta de humildade. Dobra, Senhor, os joelhos daqueles que vieram aqui em busca de um benefício próprio, não de adorar o Senhor. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Pai. Continua nos ensinando, Senhor. Continua, Senhor, se revelando a nós. Continua, Senhor, porque certamente o Senhor está se revelando. Certamente o Senhor tem abençoado o teu povo. Certamente o Senhor tem beneficiado o teu povo. Mas também certamente o Senhor tem punido o seu povo pela desobediência. O Senhor pune todo aquele que te chama de rei e não se porta diante do Senhor como. Ó Senhor, converte os nossos lábios, converte as nossas mentes, o nosso coração. Nós queremos amar o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode sentar enquanto nós cantamos. Você pode trazer teu dízimo e tua oferta no altar do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Vamos fazer isso com fé e alegria. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. As mulheres. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Todos. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão,
perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Agora os homens. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Todos juntos. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus, meu Rei. Sigo avante, confiando em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém, amém. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dessa igreja. Tu abençoe, Senhor, todo coração bondoso, que faz com alegria, todo fiel. Te mostra, Senhor, fiel a quem é fiel, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Ficam por aqui, tem? Tem classinha para as crianças. Aí eu perguntei, prepararam alguma coisa para as crianças? A Rafa disse, fiz pipoca para elas. É isso aí. Vamos lá, crianças, e seguir ali a tia Rafa. Isso. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, abram suas Bíblias, capítulo 3, do livro do profeta Neemias. Neemias capítulo 3, nós vamos continuar a nossa jornada, depois de Neemias receber a notícia da tristeza e desolação do seu povo em Jerusalém, receber a notícia que os muros e as portas de Jerusalém estavam comprometidos, destruídos. Ele chora, jejua, vai na presença do rei Artaxerxes. O rei percebe que ele está triste, pergunta para ele o que está acontecendo. Ele abre o seu coração para o rei, pede uma autorização para o rei. Antes de fazer o pedido para o rei, ele ora ao Senhor. Então ele faz o pedido para o rei, para que o rei o libere, para voltar para sua terra, para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. O rei o autoriza, dá todas as liberações, ele dá a madeira necessária para a reconstrução das portas. E antes de entrarem em Jerusalém, ele faz uma inspeção nos muros de Jerusalém. Ele vai pelo lado de fora, tem uma hora que ele não consegue passar com o seu cavalo. Tamanho o abandono que estava aquele lugar. Então ele começa ali, ele não revela àqueles que estão juntos dele o seu plano. E a palavra de Deus diz no capítulo 2, que logo ali, naquele momento, Neemias começa a receber, vamos dizer assim, começa a ser perseguido, né? Sanbalate, Tobias e logo em seguida Gesem descobrem o plano dele, ficam chateados com Neemias, né? Imagino eu também chateados com o rei, porque o rei permitiu essa reconstrução. E ele vai, e eles vão então
perseguir Neemias nesses dias de reconstrução do muro. Então, nós terminamos ali o texto do capítulo 2, né? A gente vai fazer aqui uma recapitulação, né? Rapidinho aqui nos últimos versículos do capítulo 2, versículo 19 e 20, diz: quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Senhor, o Deus dos céus, fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Mais na frente a gente vai esmiuçar o histórico desses três homens. Não é à toa que esses três homens se opõem à reconstrução de Neemias, se opõem à reconstrução de Jerusalém. Escute uma coisa aqui, ó. Presta bastante atenção. Esse texto ele é muito esclarecedor e revelador para todos nós, porque todas as vezes que nós colocarmos os nossos pés, as nossas mãos em prol da reconstrução, seja lá qual tipo de reconstrução, mínima, minha, individual, uma área da minha vida individualmente, ou coletiva, algo muito grande, uma reconstrução de uma nação, de uma cidade, três grandes pilares sempre se levantarão contra nós. Três grandes pilares: Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate, o horonita, ou o moabita, não é? Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe. Os três são frutos de nações que surgiram através da desobediência ao Senhor, não é? Amon, os amonitas, os horonitas, ou Moabe, o dos moabitas, né? E Gesem, o árabe. Nação que surgiram do incesto das filhas de Ló com ela, com o pai, né? Surgiram ali as nações do incesto, ou seja, a imoralidade sexual do incesto vai se levantar sempre contra nós. Outro, o árabe, né? A orfandade, o espírito de orfandade se levantará contra todo e qualquer tipo de reconstrução. Ou seja, coloca uma coisinha na tua cabeça: a imoralidade, os frutos de moralidade sempre vão perseguir, sempre vão se colocar contra aqueles. Basta você fazer uma oração: Senhor, me ajuda a reconstruir minha vida, me ajuda a lutar pela minha família, me ajuda a lutar para que eu consiga resgatar meu filho, resgatar meu casamento, resgatar meu marido, resgatar minha mulher. Não tenha dúvida, de algum lado uma tentação nessa área vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde essas estruturas vão se levantar para tirar você do sério. Mas a gente vai deixar um pouquinho para esmiuçar isso um pouquinho mais tarde, ok? Então vamos ler o texto? Vamos ler o texto, capítulo 3, é um capítulo longo, tá? Mas nós vamos ler tudo, tá bom, gente? Não vamos pular nada, até porque vocês precisam saber dos detalhes, né? É um texto cheio de detalhes, pode parecer enfadonho, mas preste atenção nos detalhes, que daqui a pouco vai fazer sentido. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100 e consagraram, e até a torre de Hananeel,
Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isaccur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Rasenaá, que puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mezebabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta Gessana, ou a porta velha, ela foi consertada por Joiada, filho de Paseia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Haraías, um dos seus ourives, fez os reparos no trecho seguinte. E Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Aromafi, fez os reparos em frente à sua casa. E Ratus, filho de Razabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Aharim, e Hassub, filho de Paate Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Alorres, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte, ela foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Também fez os reparos no muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Hasbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Renadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a casa das armas.
indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazeias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Hanadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro, e da torre que sai do palácio superior até o pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina, e Ofel fizeram reparos até a frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía, em direção a leste, e da torre que ali sobressaía. Depois deles, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zelaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro, até a casa dos servos do templo e dos comerciantes. Em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém? Posso terminar por aqui, não? Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Queridos, a gente pode perceber logo de cara, né? Se você conhecesse a imagem da cidade de Jerusalém, eu não trouxe, estava no meu computador, eu esqueci de mandar para a Isa, a imagem da nação, né? da cidade de Jerusalém e a muralha. Vocês iam perceber que não era moleza o trabalho desses caras. Era muito muro, era muita porta, era muita torre para reconstruir. As torres eram altas, os muros eram altos, grossos demais. As portas não são essas portas aí, não é? De madeirinha fina, eram portais, eram coisas para uma pequena multidão passar por ela. Essas eram as portas da cidade. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar, a primeira lição que a gente pode tirar desse capítulo 3, é que existe um perímetro sacerdotal de unidade nessa reconstrução. A primeira coisa, existe um sacerdócio em ação. Existe uma representatividade em ação. O que significa isso? Que todas as vezes que nós passamos a reconstruir algo que o Senhor enviou a gente para fazer, a começar da nossa casa, saiba que você não está em seu nome, você está em nome de Deus. O sacerdócio é uma representação. É por isso que quando a gente age em nome de Deus, a gente não deve temer. A gente não deve temer o inimigo. A gente deve temer aquele que nos enviou.
com a mensagem e com a missão. Esse deve ser o nosso temor, sempre. Então, o perímetro de unidade para a reconstrução desse muro, meus amados, ele começa com os sacerdotes unidos. Vamos olhar aqui na nossa realidade. Ele começa com os crentes unidos. Ah, peguei você pensou que eu ia dizer, começa com os pastores unidos. Queridos, o apóstolo Pedro diz que cada um que recebe o Espírito Santo de Deus, ele se torna um sacerdote. E mais do que isso, ele diz: vós sois sacerdócio real. Você sabe o que significa isso? Você não está em seu nome, você está em nome de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos submetemos à sua autoridade, estamos debaixo das suas asas. Nós devemos zelar por tudo, por cada passo que nós damos, porque nós levamos conosco o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos publicamente, porque nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso testemunho pode salvar uma pessoa, assim como o nosso mau testemunho pode afastar uma pessoa do Senhor. Então, nós podemos ver aqui uma grande multidão, um multirão acontecendo para reconstruir Jerusalém. Você concorda comigo? Rapaz, eu tive que treinar e ler um monte esse capítulo 3 para poder ler de primeira, como eu li para vocês aqui. Eu já li algumas vezes, porque é tanto nome, e são nomes que a gente não conhece, não é o Carlos, o Paulo, o Pedro, né? O Juan, o Silvio, o Ramon, o irmão Sebastião. Não é um bando de nome esquisito, um nome que a gente não está acostumado com eles. Mas, meus queridos, todos os que participam da reconstrução e da obra do Senhor, obedientemente, têm os seus nomes arrolados no livro do Senhor. Eu acabei de citar aqui dezenas de homens que foram imortalizados por causa da sua obediência. E sabe que isso vai acontecer com você? Sabe o que significa ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? É isso. Vai chegar um tempo em que Jesus Cristo abrirá o seu livro e lerá o teu nome. O Jonatas, o Roberto, a Rafa, o Adelson, que lá em Tomé Açu reconstruíram esse muro, reconstruíram essa porta, reconstruíram os vales, tiraram os vales, limparam, capinaram, salvaram vidas, restauraram histórias. O Senhor faz isso. Quando eu leio cada nome desses, eu me emociono, porque tem um peso no nome de cada homem que eu acabei de ler. E mais impressionante de tudo isso é que todas as vezes que nós vemos um relato bíblico, principalmente no Velho Testamento, sobre grandes homens, nós percebemos uma comunicação de continuidade. Todos eles são filhos de alguém, vocês perceberam? É o Jonatas, filho de Samuel. Sabe por quê, queridos? Um filho separado de seu pai, um filho que repudia o seu pai, um filho que rompe o primeiro mandamento com promessa, não está apto para reconstruir nem a sua própria vida, porque esse é o primeiro pilar da reconstrução, a paternidade. A paternidade é o primeiro pilar da reconstrução.
É por isso que cada homem de Deus tem um pai. Cada homem de Deus tem uma paternidade. Meus queridos, essa restauração, ela inclui o quê? Muros, torres e portas. O que é um muro? Perímetro de proteção. São os limites, é a segurança, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Por que que nós estamos aqui dia após dia ensinando os irmãos sobre a palavra de Deus? Porque os muros precisam ser reconstruídos, porque os pilares da segurança precisam ser reconstruídos. Se nós não reconstruirmos o muro da moralidade do Senhor, a lei do Senhor no nosso coração, nós vamos ter a nossa vida destruída. E eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que está com a sua vida destruída porque está afastado do Senhor. Eu tenho certeza absoluta. É por isso que nós precisamos reconstruir esses muros. Às vezes, para reconstruir esse muro, a gente tem que começar, porque quando a gente fala de muro e proteção, todo mundo gosta, não é não? Quem não gosta de ser protegido? Ninguém gosta de estar sofrendo ameaça, é verdade ou não é? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas muro, além de proteção, ele significa limite. Às vezes a gente tem que chegar para uma pessoa e estabelecer limite. Isso também é reconstrução. Nós vimos aqui também reconstruções de torres, né? O que é a reconstrução da torre? O que é a torre? Ela é a vigilância. Nós temos que tirar o sono de algumas pessoas, né? Uma das bases da reconstrução é tirar a preguiça, é levantar, é arregaçar a manga, é tirar a pessoa da ociosidade, tirar a pessoa do marasmo. E eu não falo simplesmente de profissão, do teu trabalho, eu falo de ocupar a mente e o coração na obra do Senhor. Todos nós temos uma obra a desempenhar, meus irmãos. Quando você sai para trabalhar, para ganhar o teu dinheiro, aquilo ali tem uma função específica de trazer sustento para a tua casa. Ponto. Logicamente que você pode ser usado por Deus naquele lugar para reconstruir outros muros, para reconstruir outras vidas. Claro que pode, mas nós temos uma missão muito além das 8, das 6, das 12 horas de trabalho que nós temos durante o dia. Não é disso que se trata. E nós temos aqui as portas que significam os relacionamentos, né? Cada uma dessas portas tem um significado. Elas falam, né, das entradas da nossa alma. Não esqueçam que tudo no Velho Testamento são sombras do que nós experimentamos hoje. Jerusalém é o que? É a nossa alma, o nosso coração. Nós não teremos mais que conquistar uma terra geográfica. O povo judeu, daqui a alguns anos, vai fazer isso. O Senhor retornará o seu povo para Israel, para Jerusalém. Ele fará. O Senhor reinará sobre este povo e sobre nós também. Mas nós, gentios, não temos que conquistar a terra. Nós não teremos que conquistar a terra. Mas tem uma terra que precisa ser conquistada hoje. É a tua alma, é o teu coração, é a tua mente. Destruir os gigantes, impedir que os gigantes entrem novamente e destruam o que eles já destruíram certa vez. Então, há cerca de 12 portas aqui, né? Que são, como falei, áreas da nossa alma que precisam ser restauradas. Nós temos a porta do gado, das ovelhas. A gente não vai entrar hoje nos detalhes. A partir de terça-feira nós vamos começar uma longa caminhada
Vai ser praticamente uma terça por porta, só para você ter uma ideia. Então nós temos uma longa caminhada para falar sobre essas portas. Então, essas portas, elas precisam ser restauradas. A porta das ovelhas, que significa a área pastoral, a porta dos peixes, que é a porta dos negócios, do comércio, a porta das finanças, né? A porta velha, que é o testemunho, os valores, os marcos antigos. A porta do vale, que é o lugar de tratamento, humildade, restauração. A porta do monturo, que é ali o lixo, promover higiene espiritual, faxina dessa alma. Porta da fonte, renovação do fluir de Deus, avivamento. Porta do pátio do cárcere, que é a área de disciplina, responsabilidade. Porta das águas, que é o retorno ao relacionamento com a palavra de Deus. A porta dos cavalos, a restauração da força, da vida domada, energia, potencial. A porta oriental, por onde Jesus entrará. Essa é a porta pela qual Jesus entra, né? Abram-se, ó portas. Essa é a porta oriental, aponta para a volta de Jesus. Nós já estamos reconstruindo, amém? Essa porta, né? Essa porta da transparência, da verdade, e assim vai. Nós vamos relatar, nós vamos meditar sobre 12 portas, e nós vemos aqui um bom exercício de unidade, né? E sabe o que é um bom exercício de unidade? Aqui está um grande segredo, gente, de humildade. Aqui está o grande segredo para a reconstrução. Um bom exercício de unidade é você querer que outras pessoas ou outras igrejas cresçam mais do que a sua. É isso mesmo. Um excelente exercício para a nossa humildade é a gente querer que o nosso próximo cresça, alcance um status, alcance um amadurecimento maior do que eu. Eu me lembro do professor Wilson. O professor Wilson era um professor da Faculdade de Belas Artes do Paraná, professor de saxofone. E como muitos de vocês sabem, eu sou saxofonista. Eu sempre admirei muito o professor Wilson. Ele já é aposentado. E certa vez, eu e Samira, nós ficamos hospedados na casa do professor Wilson e da esposa, esqueci o nome dela, ela que me perdoe se estiver, eu vou lembrar, Rosemarie, muito amiga da minha mãe. E o professor Wilson, se você for ver o currículo desse homem, aulas e mais aulas nos principais institutos de música do mundo, deu aulas e mais aulas para os principais saxofonistas do mundo. Um brasileiro, simples, cabelo grisalho, um professor maravilhoso, professor dos principais saxofonistas do Brasil. Eu estou falando de saxofone clássico, meninos que até hoje são extremamente bem sucedidos no cenário internacional com o saxofone clássico. E certa vez o professor, lá na casa dele, o professor Wilson me convidou para tocar com ele. Me emprestou o saxofone dele, né? O meu irmão, que é pianista, sentou no piano, a gente começou a tocar e ele junto, né? Aí ele pegou o saxofone e tocou um pouco e tal, e eu comecei a perceber que ele não era tão bom saxofonista assim. Era muito bom saxofonista, mas para ser o professor dos caras que eu conheço, que eram alunos deles, disse: meu pai do céu, o cara deve ser um destruidor de saxofone, né? E a gente estava num café da tarde, eu estava conversando com a esposa dele, né, e tal, e eu disse assim: poxa, eu fiquei muito feliz de tocar com seu marido e tal, e a humildade dele, né, de tocar no meu nível, né?
Aí ela disse assim: não, Jonatas, o nível do Wilson é esse, tocando. É esse. Esse é o máximo que ele pode dar como saxofonista. Mas o prazer da vida dele como mestre é que todos os alunos dele são melhores do que ele. Todos os seus alunos são melhores do que ele. Meu irmão, não retenha informação. Ensine as pessoas. Ensine, invista. Invista no ensinamento. Por mais que você saiba, invista, invista. E o verdadeiro mestre, aquele que é aprovado pelo Senhor, é quando os seus discípulos se tornam melhores do que ele. Barnabé foi um discipulador desse. Barnabé foi discipulador do apóstolo Paulo. Então esse é um bom exercício de crescimento. O capítulo 3 ele é estratégico, pois existe uma bênção na unidade. Onde tem unidade, Deus opera a sua bênção. Onde tem separação, onde tem quebra de aliança, onde tem repúdio, onde tem falta de perdão, Deus opera o quê? Maldição. Final do livro de Malaquias, último livro da Bíblia, último versículo, do Velho Testamento, último versículo do Velho Testamento diz assim: eu enviarei, diz o Senhor, como o espírito de Elias, para anunciar que o coração dos filhos se convertam ao coração dos pais, e o coração dos pais se convertam ao coração dos filhos, porque se não, presta bem atenção, se continuar essa desunião, se pai continuar brigando com filho, e filho continuar desonrando o pai, eu virei a terra e a ferirei com maldição. Deus odeia a desunião. Esse é o grande pilar da reconstrução. Independente do que causaram para você, o Senhor Jesus nos deu a fórmula da reconstrução, que se chama perdão. A gente está tratando aqui um quadro caótico. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade com um quadro caótico. Caótico, de desunião, de dissolução familiar. Estou certo ou estou errado? Caótico. Nós estamos igual a Jerusalém, tudo quebrado, tudo saqueado, tudo saqueado. E ainda dizem que nós estamos numa cidade próspera. Então, a essência desse capítulo, né, envolve relacionamento, edificar uns aos outros, construir junto e ajudar uns aos outros. Tem uma palavra que eu sempre falo para as pessoas, para os meus discípulos, e é uma das palavras assim que eu já ouvi vários retornos dessa palavra, vários retornos assim muito positivos quando eu digo isso, porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de sentimento e esse tipo de proposta. Normalmente no primeiro ou segundo encontro com a pessoa, cara a cara, falando sério sobre discipulado, eu digo assim: agora eu vou lhe dizer uma coisa, a partir de hoje, você não está mais sozinho, a tua dor é a minha dor. Meus irmãos, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes? Quantas vezes até dentro de casa você já ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu filho, dos seus irmãos: a tua dor é a minha dor.
Onde quer que tu fores, irei eu também. Né? A nora falando para a sogra, não é não? Onde quer que tu fores, irei eu também, e onde quer que pousares, pousarei eu também. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se qualquer outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa foi a fala de Ruth para Noemi, uma nora prometendo isso para uma sogra. E o mais lindo de tudo é que a nora já não tinha mais obrigação de ficar com a sogra, porque o marido tinha morrido. Fidelidade mesmo depois da morte, isso é honrar. Fidelidade além da memória, os laços sendo mantidos. Então, ninguém é completo se isolando, né? A Bíblia fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né, sobre diversidade de dons. Então, trazendo isso para um campo espiritual, dá para a gente trabalhar no nosso meio, sempre na área da reeducação para reedificar muros. Um muro, presta bem atenção nisso, um muro sem porta, tem sentido? Tem sentido um muro sem porta? Não tem. Não tem proteção para eu ficar sozinho. Tem gente que pede proteção para o Senhor para ficar sozinho. Senhor, me protege dentro desse quarto. Meu irmão, vai lá na comunhão com os teus irmãos. Não, eu quero ficar sozinho. Ele quer muro, mas ele não quer porta. Tem sentido isso? Proteção sem relacionamento? Não. O que dá sentido ao muro são as portas, são as porteiras. Então as portas são coisas, algo assim extremamente importante nesse capítulo. Vários grupos de pessoas trabalhando, fazendo aqui uma aplicação para os nossos dias, né? Neemias é uma tipologia do Espírito Santo, né? Fazendo o governo da obra, edificando a obra. Neemias é o gerente, é o Espírito Santo dizendo, trazendo a nossa memória, fazendo com que a gente sinta a dor do outro. É o que Neemias fez. Esses grupos de pessoas, eles precisam ser ativados para a restauração integral. Quando a gente fala em porta, a gente fala sobre entrada, e a primeira reconstrução, apontado no capítulo 3, é a reconstrução do relacionamento com Deus. Terça-feira que vem, nós vamos meditar sobre a porta das ovelhas. Antes de qualquer coisa, Jonatas, tem muitas áreas da minha vida que eu preciso reconstruir. A primeira coisa, vamos reconstruir o teu relacionamento com o Senhor. Essa é a primeira porta. Então convido você a baixar a tua cabeça nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que Tu nos ajude, Senhor, a compreender a importância da unidade cada vez mais, Senhor. Que nós desejemos do fundo da nossa alma, Senhor, o crescimento de quem está próximo de nós, a bênção para os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a reconstruir a unidade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a reconstruir esse muro, a tampar essa brecha, a amar uns aos outros, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque nós já temos experimentado isso nessa igreja, no nosso meio.
Nós já temos famílias inteiras sendo resgatadas, famílias inteiras frequentando a nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua lei é verdadeira. Quando as pessoas compreendem verdadeiramente o verdadeiro evangelho, a casa inteira vem junto. Quando nós agimos com humildade diante do Senhor, pedindo ao Senhor que tu nos reconstrua, certamente a tua graça e a tua misericórdia alcançará aqueles que estão próximos de nós. Muito obrigado pela tua revelação, Pai. Muito obrigado, Deus. E continua caminhando conosco, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do seu Santo Espírito esteja com essa igreja, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. É aquilo mesmo que eu estou vendo ali atrás? É aquilo, rapaz. Tem um cafezinho ali, Rafa? Foi o Adelson? Jaqueline, foi? Rapaz, Deus abençoe a Jaqueline. Irmã Jaqueline fez um cafezinho com a gente, café da comunhão, para a gente estimular a nossa unidade, né? Então, queridos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Quinta-feira, encontro das mulheres, 19 horas, todas convocadas. Não, peraí, eu vou repetir. Nós agimos aqui em nome do rei, é verdade ou não é? Nós não somos súditos do rei. Então eu quero dizer para vocês, mulheres, as mulheres da nossa igreja estão sendo convocadas pelo Senhor para estarem aqui quinta-feira às 19 horas. Tá certo? Então, se vocês não vierem e não tiverem uma justa causa para isso, enfim, o rei que convocou. Homens pensaram que escaparam, né? O Senhor, o mesmo Deus, convoca os homens dessa igreja para o nosso encontro sexta-feira às 19 horas. Amém? Amém. É isso aí. Sexta-feira às 19 horas estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Domingo às 9 horas e 19 horas no domingo também a nossa celebração. Que Deus te abençoe, querido.